Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é muito interessante. Ele é: a graça não é para todos. Geralmente, quando uma pessoa que está no sistema religioso, quando não cumpre o que foi pedido pelo pastor da sua igreja para ele fazer, ele se sente culpado. Quando ele não paga o dízimo, ou não participa das campanhas, ou não pega o envelope, eles voltam para casa triste, acreditando que vai pagar um preço por isso, que Deus vai castigá-lo. Sabe então, meu amigo, isso não é graça. Graça não é assim. Isso é obra. E obra não é da graça. Veja o que diz Romanos 11:6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Saiba que quem é remanescente da graça não pratica as obras da lei, como dízimo, sacrifício, batismo, ceia, campanhas, etc. Se você ainda pratica essas obras, é porque a revelação da graça não chegou até você ainda. Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Saiba que Deus endureceu o coração de muitos, para que não venham a se converter e recebam a revelação da graça. Por isso que eu digo para você que a graça não é para todos. A graça é para os escolhidos desde a fundação do mundo. É para os eleitos de Deus. Viver entorpecido é como vive quem está praticando as obras da lei, sem o entendimento da graça. Isso quer dizer que o que os pastores do sistema religioso mandam você fazer, você faz sem questionar, porque não entende e acha que está fazendo a coisa certa. Na verdade, você está com o espírito entorpecido, como diz em Romanos 11, versículo 8. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Uma pessoa entorpecida é como estar drogada. Ela não sente dor. É como se fosse hipnotizada e levada de um lugar para o outro pelo pastor da igreja como uma marionete. E assim essa pessoa trabalha para pagar as despesas e fantasias do sistema religioso. Essa pessoa não entende a graça. Veja o que acontece com elas. Romanos 11, versículo 9 diz o seguinte: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, e em retribuição. Versículo 10. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Veja que os pastores do sistema religioso colocam um fardo pesado para o crente carregar, mais um fardo que eles mesmos não querem carregar. Antes que eu esqueça, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal e faça também o seu comentário. Continuando. Pense bem, o crente trabalha o dia inteiro para sustentar a sua casa e ainda tem que sustentar o pastor e a família dele. Isso não é justiça de Deus. Deus não quer isso para seus filhos. O nosso pastor é Cristo e ele não quer o seu dinheiro. Se você dizer para um crente que ele está sendo usado pelo pastor e se tornou um escravo, ele não te ouvirá.
Se você tentar mostrar na Bíblia a verdade para ele, ele recusa a ouvir usando o argumento que todo o sistema religioso usa, dizendo: eu já sei, você quer pregar para crente. E assim eles se disfarçam e saem fora para não ouvir a verdade. Portanto, saiba que essa pessoa que age dessa maneira está com o espírito entorpecido, como diz em Romanos 11, versículo 8. E o evangelho da graça muitas vezes nunca chega a eles, porque eles não permitem que chegue, pois estão presos na religião. Veja o que diz Paulo em Efésios 4,17. Diz o seguinte: portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Paulo fala das pessoas que não se converteram ainda pela graça, aqueles que o achismo é o indicador da sua verdade. Eles dizem: eu acho que é assim, e pronto. Eles fecham a sua mente para que a verdade do Evangelho da graça não entre. Por isso, os crentes do sistema religioso estão confusos e sem direção, porque andam segundo a vontade do pastor ou do seu próprio pensamento. Veja o versículo 18 que diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então veja, as pessoas que estão no sistema religioso estão presas a um sistema que corrompeu a sua mente. Estão presas à escravidão. Eles estão na mão dos pastores, bispos e apóstolos, padres, etc. Isso é religião, não é de Deus, pois Cristo não era religioso. Cristo veio para libertar e salvar, e isso ele fez. Ele nos presenteou com a sua graça. Mas saiba de uma coisa: a verdade é que Deus está no controle de tudo. Ele sabe quem vai se converter à graça e quem não vai. Veja o que diz Jesus em Marcos 4,10. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Versículo 11. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes diz por parábolas. Então veja, a graça não é para todos. Ela é para os escolhidos de Deus. Por isso, nem todos têm a revelação da graça. Veja o que diz o versículo 12. Jesus diz em Marcos 4,12 o seguinte: para que vendo vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Então eu creio que você entendeu. Veja que a revelação da graça só chega até aquele que Deus quer que chegue. Portanto, a graça não é para todos. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.